Eclesiastes capítulo 4, verso de número 12. Assim diz a palavra do Senhor: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A tradução revista e corrigida diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu quero pregar sobre os 3 atributos de Deus. Repita comigo: 3 atributos de Deus. Não é um atributo, não é 2 e não são 4. São 3 atributos de Deus. Atributo nós sabemos que são qualidades, coisas que somente a pessoa tem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e vasculharmos a Bíblia do Senhor, nós iremos ver muitas coisas que nos faz lembrar o número 3. O número 3 na Bíblia simboliza a totalidade. Olhando para a Bíblia Sagrada para pregar esta palavra do Senhor, Deus me deu no mínimo 14, 15 mensagens sobre o número 3. Eu poderia pregar nessa noite sobre os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eu também poderia pregar sobre os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu também poderia falar sobre os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. São 3, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu poderia pregar sobre 3 vezes que Pedro negou a Cristo, mas também poderia pregar que 3 vezes o próprio Pedro teve que confessar a Cristo. Eu poderia pregar lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, porque os serafins dizem: santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque Deus é trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando os serafins dizem lá em Isaías 6:3, santo, 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 é santo para o Pai, santo para o Filho e santo para o Espírito Santo de Deus. Eu poderia pregar sobre o tabernáculo, que é dividido em 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu poderia também pregar sobre 3 coisas que Deus nunca viu. A primeira coisa que Deus nunca viu: um Deus mais poderoso do que Ele. A segunda coisa que Deus nunca viu: uma enfermidade que Ele não possa curar. E a terceira coisa que Deus nunca viu: é um pecador arrependido que Ele não possa perdoar. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu poderia pregar sobre as 3 fases da vida de Moisés. Moisés viveu 3 fases de 40 anos na sua vida. Os seus primeiros 40 anos como príncipe do Egito. A sua segunda fase, pastoreando o rebanho lá no deserto do seu sogro Jetro. E a terceira fase da vida de Moisés, ele sendo líder da nação de Israel. Eu também poderia pregar sobre 3 erros que Saul cometeu. Primeiro, ofereceu sacrifício que não era para oferecer. Segundo, desobedeceu a Deus, deixando de matar o rei Agag, porque era uma ordenança de Deus. Terceiro, ele fez uma coisa que nunca deveria ter feito: consultou uma pitonisa, uma mulher feiticeira, e foi consultar os mortos. 3 coisas que a Bíblia diz, muitas coisas a Bíblia nos diz. Eu também poderia pregar lá em Lucas capítulo 15, a parábola das coisas perdidas. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus ensinou a parábola das coisas perdidas. Ele ensinou que a ovelha perdida. A ovelha perdida significa aquele que está perdido próximo do aprisco, próximo da igreja. Eu também poderia pregar sobre a dracma perdida. A dracma perdida simboliza aqueles que estão dentro da igreja e estão perdidos. Mas eu poderia também pregar sobre o filho pródigo. 3 parábolas do Senhor Jesus Cristo: ovelha perdida e o filho pródigo. O filho pródigo significa aquele que se perdeu distante do aprisco. O aprisco simboliza a igreja. E eu poderia pregar sobre aqueles também que estão perdidos longe da igreja. Eu também poderia falar sobre 3 coisas que o Winston Churchill falou quando estava na depressão da guerra mundial. Ele falou: agora nós temos que reconstruir o nosso país com sangue, suor e lágrimas. No Evangelho de Marcos capítulo 14, você vai ver Jesus no Getsemane. Lá teve sangue, suor e lágrima. 3 coisas que a Bíblia está cheia, está falando em todo o tempo. Eu poderia também falar sobre a trindade de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Como é isso? Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus chamou Isaías para o ministério profético, lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, o Espírito disse assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ali era a trindade se manifestando, porque disse: quem há de ir por nós? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu poderia falar também quando Deus criou o homem: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando falou façamos, é porque é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Eu poderia falar também que a trindade
Trindade se manifestou lá no Novo Testamento, quando Jesus foi ser batizado lá nas margens do Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus entrou na água, João Batista batizou Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E ali a Trindade se manifestou. Jesus desceu a água, subiu da água. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali era a pessoa bendita e augusta do Deus Pai. Jesus Cristo já estava ali porque era o Filho. Agora faltava o Espírito Santo aparecer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como forma de uma pomba em forma corpórea e repousou sobre Jesus. Ali a Trindade se manifestou. Se você vasculhar a Bíblia, você vai encontrar vários versículos, vários textos que nos levam ao entendimento que 3 é o número